Olá, vamos iniciar mais um episódio do Entre Batimentos, na nossa série De Frente com a Residente. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo, o Matheus Alencar, residente da CARD aqui do INCOR, e vai contar um pouco da sua experiência, da sua história relacionada à medicina. Obrigada, tá, Matheus, por participar. Então, Matheus, para começar, por que você escolheu ser médico? Primeiramente, obrigado pelo convite, de compartilhar aí com vocês a minha experiência. E, bom, eu escolhi ser médico porque eu sou da Paraíba, sou do interior da Paraíba, e a gente tem uma deficiência muito grande do profissional médico lá. Então, na minha família não tem ninguém que é médico até então. E a gente sentia muita falta disso aí. Ter um profissional médico na família para ajudar a família nesses momentos que a gente precisa mais. Então, acho que uma das grandes motivações mesmo de eu ter feito faculdade foi o fato da gente faltar muito esse tipo de profissional lá no interior da Paraíba. Então, acho que foi uma forma de querer ajudar a família. E tua faculdade, então, foi lá? Eu fiz faculdade em Campina Grande, na Unifacisa. Fiz um ano de cursinho ainda lá, estudei lá durante um ano e aí depois fiz faculdade lá. E as tuas dificuldades, assim, durante a faculdade? Durante a faculdade, assim, o fato de estar longe da família. Ah, não era na mesma cidade? Não, Assim, não é na mesma cidade. Eu sou do interior da Paraíba e a faculdade eu fiz em Campina Grande, fica mais ou menos 3 horas de carro. Então, apesar de ser perto, mas aquele perto que para você se deslocar é toda uma logística. Então, o fato de estar longe da família foi uma das grandes coisas aí, uma das grandes dificuldades que aconteceram aí durante a faculdade. E aí, depois da faculdade, você ficou um tempo sem fazer residência? Eu formei em abril de 2020, eu formei bem na pandemia, né? Então, a minha formatura era para ser em julho, só que foi a primeira turma que a gente conseguiu adiantar a nossa formatura pela deficiência ali de médico naquele contexto ali da pandemia. Então, acabei adiantando aí 3, 4 meses de formatura e acabei me formando bem na pandemia. Então, foi uma época, assim, quem trabalhou na pandemia sabe como é que foi bem difícil, né? Então, trabalhei durante 2020, 2021 eu decidi parar, trabalhar menos e estudar mais. E aí eu passei o ano todo estudando para a prova de residência. E durante a faculdade, foi tua referência? Por que você escolheu clínica? Você sempre quis clínica? Como que foi essa experiência? Assim, na faculdade eu não sabia muito bem o que eu queria, né? Aí quando eu comecei ali a estar mais ali nas disciplinas clínicas mesmo, quando eu rodei cardio, aí eu vi que o coração começa a gostar mais. E aí eu decidi, saí da faculdade e decidi que eu queria fazer cardio. E aí eu fiz clínica primeiro, mas eu sabia já desde ali do cursinho, quando eu começava a estudar fisiologia cardíaca, fisiologia cardiovascular, já era uma coisa assim que me despertava interesse. E aí quando eu paguei cardio na faculdade, então decidi mesmo, confirmei que era aquilo que eu queria. E a clínica acaba sendo ali uma ponte que a gente precisa para cardio, exato. Né? Mas daí você fez clínica onde? Eu fiz clínica aqui em São Paulo, no Sírio, no Hospital Sírio-Libanês, 2 anos, 2022, março de 2022 até fevereiro de 2024. E aí Depois parei mais um ano. Durante a clínica é uma residência bem puxada também, então uma carga horária alta. E eu cheguei no final ali da residência de clínica um pouco cansado, então decidi parar um pouco, fazer um pé de meia aí para quando eu for na cardio, fazer a cardio um pouco mais tranquilo. Então parei um ano aí entre a clínica e a cardio. Então esse sentimento de fazer cardio já veio desde a época da faculdade, né? Desde a época do cursinho, né? Então já comecei ali com uma coisa que eu queria mais ou menos, aí quando eu paguei ali cardio, que eu decidi mesmo que era aquele que eu queria. Que a gente vê que muitos terminam a faculdade sem saber o que querem, né? Pois Tem alguns que já são bem decididos. Tem alguns que já falam, eu quero mais uma área cirúrgica, uma área clínica, ou algumas coisas que conseguem mesclar as duas. Mas eu não sou muito da área cirúrgica, então centro cirúrgico não é coisa para mim. Eu sabia que era alguma coisa clínica, só não sabia muito bem o que era. Tinha algumas coisas em mente, mas aí quando eu paguei cardio mesmo,
me identifiquei na área. E por que escolher o INCOR? Por que o INCOR? Então, o INCOR, desde a época da faculdade, a gente já tinha muito contato com os profissionais daqui no sentido de publicações, né? Então, a gente sabe que o INCOR hoje em dia é o melhor centro de cardiologia da América Latina, então a gente publica muito aqui e a gente tem muito contato com chefes daqui que publicam diretrizes, artigos científicos, e a gente está tendo contato ali na faculdade com esse material. E é muito gratificante, assim, você tá rodando nos ambulatórios e discutindo os casos com pessoas que escreveram as diretrizes, as pessoas que escreveram todo o material teórico que você estava estudando ali durante a faculdade, na própria residência também, então isso é muito bom. Você tá ali na fonte do conhecimento. Então, eu acho que um dos motivos que me fizeram querer fazer aqui é isso. A gente tem uma complexidade muito alta e a gente tem um fluxo de pacientes muito alto também. Então, a gente acaba aprendendo também muito com os pacientes, com a complexidade e com o fluxo de pacientes, além também de estar em contato com os chefes que são referências no Brasil e no mundo. E a gente aprende muito também com os nossos R iguais. Então, são pessoas também muito boas, que a gente acaba sofrendo ali, estando junto ali no dia a dia, a gente acaba aprendendo também muito com eles. Até eu brinquei com vocês, como que vocês fingem naturalidade perto dos chefes ali, porque é pessoas também que eu seguia e assistia a aula deles, Sim. e eles estão aqui, meu Deus, eu quero tirar foto. E vocês, Mas, assim, mais naturais. Justo, a gente aprende a conviver, assim, então uma pessoa que você, sei lá, estudou fazendo cursinho, e aí essa pessoa estava dando aula para você, e de repente ela é seu chefe. Ou às vezes, por exemplo, um chefe no final de semana estava dando entrevista para o Fantástico e agora você está discutindo caso com ele. Então, assim, é bem gratificante isso. Mas foi legal mesmo, e eles também dão uma abertura, né? Sim, eles são bem acessíveis. Ali, né? Eles são bem acessíveis. Então a gente acha, nossa, aquela pessoa, nunca vou ter contato com ela. E na realidade, a maioria deles são bem acessíveis e estão abertos ali a discutir os casos. Então eu acho bem legal isso. E o INCOR também eu vejo é a referência para muitos outros hospitais daqui, né? Então tem um fluxo muito alto e, igual você falou, as complexidades que vem aqui. Eu também vim para cá buscando algo que eu não tinha lá. Então eu vi tanto transplantado aqui que a gente não tem essa noção. E outras complexidades que é bem interessante mesmo, né? E terminando o cardio. O que vem até então, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, né? Mas aí, quando você vai tendo contato aí com as diversas especialidades aí na residência, você vai se identificando com algumas coisas. Mas acho que vou ali na linha de CTX, então tá um fellow que eu tô pensando em fazer, ainda não rodei. Então, ano que vem, quando eu rodar aí no ambulatório, nas enfermarias, talvez eu me identifique um pouco mais. Mas até agora eu sei o que eu não quero. Então a gente acaba passando aí em algumas especialidades, eu sei o que eu não quero, mas talvez CTX seja um fellow aí que eu vou. Insuficiência cardíaca e transplante, aqui o fellow é junto, né? 2 anos, né? Um ano de cada. Na verdade é um ano. Então roda junto os dois, mas o fellow é um ano. É um ano, ótimo. É isso. Que é difícil você achar coisa de um ano só, né? A maioria são tudo. As sub é tudo quase 2 anos, né? E muitas dificuldades aqui que você encontrou durante essa residência, seja de clínica que você fez ou de cardio que você está fazendo? Assim, morar em São Paulo é um desafio, né? Então, agora eu tô morando aqui há 4 anos, eu tô um pouco mais acostumado, mas você sair da rotina lá do interior da Paraíba e voltar aqui para essa loucura que é São Paulo é um pouco difícil de você se acostumar. Mas eu acho que o primeiro desafio para quem vem fazer residência aqui em São Paulo é você se adaptar à rotina daqui. Então, o fato de você morar numa cidade que tem um custo de vida muito alto e é uma cidade com muito trânsito, muita correria, muita loucura, o tempo passa muito rápido, então é um pouco difícil, assim, você se adaptar. Mas depois você se acostuma com isso, né? Eu costumo dizer que São Paulo é uma cidade que oferece tudo e o que você precisa a qualquer momento, mas ela tem um preço para isso. Mas eu acho que vale a pena, no final das contas. E o que o Matheus de hoje diria para o Matheus que fez faculdade lá atrás, que saiu da cidade lá e veio embora para São Paulo? Eu acho que eu falaria para seguir, acreditar, que eu acho que lá no começo a gente, será que um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou conseguir
chegar nesse ponto, eu acho que eu diria para mim mesmo lá do passado, para acreditar em mim mesmo, que conseguir estudar direitinho, fazer a parte dele, que eu acho que no final dá tudo certo. E que conselho que você daria para os estudantes de medicina, se que pensam fazer residência ou não, se incentiva a fazer residência, o que você Sim, falaria para eles? eu assim? acho que residência hoje em dia é uma coisa inegociável, é uma coisa assim fundamental. A gente sabe que cada vez mais a gente vem aumentando aí a quantidade de profissionais que vem se formando, então o fato de você fazer residência vai destacar de alguma forma. Então, eu acho que eu aconselho, assim que se formar, fazer residência. Obviamente que não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Então, eu acho que tentar fazer residência o máximo mais rápido possível depois que formar na faculdade é uma coisa que vai acabar diferenciando você dos demais. Então, para mim é algo inegociável e eu acho que continuar estudando, assim, nunca vai parar de estudar, né? Então, estudar para prova de residência, se dedicar a isso tudo é uma coisa que eu acho que é negociável. E depois do fellow, o Matheus pretende voltar ou pretende ficar aqui? Essa é a pergunta de milhões, né? Mas eu acho que eu tenho muita coisa para fazer ainda aqui em São Paulo. Então, fellow, talvez doutorado e futuramente, quem sabe. Mas eu acho que a longo prazo não me vejo morando para sempre aqui. Eu acho que eu quero ter qualidade de vida no futuro que eu acho que eu não vou ter aqui em São Paulo. Então, tenho muita coisa para fazer aqui, mas aí futuro, quem Então vai sabe. voltar. Pois é. E o que é ser médico, Matheus? Eu acho que ser médico, acima de tudo, é você ter empatia com a outra pessoa. Então, se colocar na posição da outra pessoa que está ali no leito, enfermo. Então, eu acho que, acima de tudo, é você ter empatia e querer ajudar a outra pessoa, do que acima de qualquer coisa. Então esse é mais um episódio do Entre Batimentos, estou de frente com a residente. Se você gostou, muito obrigado pela participação, Obrigada pelo Matheus. convite. Se você se identificou com a história do Matheus, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.